Olá, meu nome é Valéria D'Agostini, eu curso gastronomia e hoje na aula de confeitaria nós vamos ter uma atividade prática que remete às nossas memórias. É uma receita de família e eu escolhi uma receita da minha avó, Emília, italiana, no qual todas as vezes que ela se reunia com os seus familiares, ela produzia essa receita. Uma receita que é uma espécie de um bolo com um pão chamado brustolã. Ela nos deixou, eu tinha apenas 10 anos. E por uns 30 anos eu fiquei sem reproduzir essa receita. E eu tinha vontade, porque sempre me remetia àquele momento e àquela receita gostosa. E um dia, arrumando algumas receitas da minha mãe nos cadernos, e eu encontrei o livro de receitas da minha avó. E eu pude produzir e pude ter essa memória de volta. E hoje nós vamos preparar para vocês. Espero que vocês todos gostem. Esse é o livro de receitas da minha avó e vamos aos ingredientes. Nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, 4 ovos, 200 gramas de manteiga, o suco de um limão e ele ralado também, 1 colher de bicarbonato de sódio, 1 colher de cremor de tártaro e 1 colher de pó royal, 500 gramas de açúcar, 1 xícara de leite e frutas cristalizadas, uvas passas, castanhas, à vontade do que você gostar. Vamos para o preparo. É muito simples. Nós colocamos 1 kg num bowl de farinha, misturamos tudo de uma vez. Costumo deixar um pouquinho no fundo se eu precisar para mais tarde. Abrimos um buraco no meio, 4 ovos, a manteiga, o açúcar, o leite, e com isso nós vamos misturando aos poucos o suco do limão e as raspas, e vamos colocando o cremor de tártaro, o bicarbonato de sódio. E aqui nós vamos misturando primeiramente, antes de misturar todas as frutas cristalizadas. Quando ele já estiver uma massa praticamente já homogênea, ela fica leve. Nesse ponto da massa, nós já podemos introduzir as frutas cristalizadas, porque ele já misturou todos os ingredientes. Agora nós só iremos acrescentar as passas e as castanhas. Vou deixar aquele pouquinho de farinha no saco, porque se a gente precisa só pra a gente retirar da massa, das mãos. Ele forma colocamos o quilo agora todinho, porque essa farinha no final ajuda com os ingredientes finais, que são as passas e as castanhas. Misture tudo. O bom é que ele não precisa crescer. A manteiga já estava em temperatura ambiente. Agora, realmente, nós já vamos para um preparo de um formato, que nós vamos fazer no formato
como se fosse um pão. Na verdade, ele é um pão misturado com um bolo. Nesse momento, eu vou só terminar realmente de unir toda essa massa com essas frutas, para nós prosseguirmos para o segundo passo. Já misturamos todos os ingredientes. E não precisa deixar crescer. Nós vamos cortar em 2 partes. A forma já está untada com manteiga e farinha. Nós vamos fazer um formato de como se fosse um pão redondinho. Ajeitar na forma, na assadeira. E vamos assar. O forno já está pré-assado, 150 graus durante 10 minutos. Por uns 40, 45 minutos. E até que asse por completo. Depois de assado, dourado, nós finalizamos com uma calda de 1 xícara de açúcar de confeiteiro e um limão espremido. Nós vamos fazer essa cobertura, é opcional, mas está na receita e eu acho que finaliza com um toque açucarado, com ele ainda quente, o bolo quente. Nós finalizamos com essa calda. É só deixar uns minutinhos. E agora vamos cortar. Espero que vocês gostem e apreciem e levem para a vida esse bolo tradicional de família e delicioso. Muito obrigada e até mais.